We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. No mapa do mundo, existem pontos tão silenciosos que quase desapareceram da nossa imaginação. A Groenlândia é um deles. Um pedaço de gelo, aparentemente irrelevante, mas que os Estados Unidos já tentaram comprar. E se um país quer comprar um pedaço de gelo, é porque o gelo esconde algo. No século XIX, navios e expedições cruzavam o Atlântico carregando blocos de gelo natural destinados a hospitais, hotéis, casas aristocráticas e até as primeiras cidades tropicais dependentes da conservação de alimentos. Era um comércio que movimentava dinheiro e definia poder logístico. Compro tudo! Dinheiro não é problema! Claro, senhor, as maçãs estão fresquinhas! Boston enviava gelo para Havana, a Noruega abastecia Londres, e a Groenlândia, apesar de não ser o grande exportador, era uma estação avançada do Ártico, o lugar onde o frio era puro o suficiente para servir a laboratórios, farmácias e pesquisas científicas. E é aqui que a história fica interessante. O gelo groenlandês não era apenas frio, era estéril. A pureza glacial interessava laboratórios europeus porque preservava amostras biológicas, tecidos e medicamentos. Antes da refrigeração industrial, a Groenlândia já servia, na prática, como incubadora de uma biotecnologia primitiva. Quando a Alemanha ocupou a Dinamarca, uma pergunta começou a circular nos gabinetes de Washington. E se os alemães usarem a Groenlândia como uma plataforma polar? Não era paranoia, era cálculo. Quem controla a Groenlândia controla meteorologia militar, rotas aéreas transatlânticas e, naquele período, a guerra submarina no Atlântico Norte. Desde então, quem controla a Groenlândia controla linhas de comunicação, rotas de submarinos e previsões climáticas militares. Mísseis balísticos intercontinentais não navegam por oceanos. Eles voam por curvas, seguem a geometria da Terra, e essa geometria faz do Ártico o verdadeiro fronte da guerra nuclear. Foi nesse contexto que os Estados Unidos construíram a Thule Air Base e conectaram a Groenlândia à Distant Early Warning Line, uma cadeia de radares e antenas que, pela primeira vez na história da humanidade, formou algo parecido com uma rede antimíssil global. Nesse novo eixo geoestratégico, a Groenlândia não era mais uma ilha, era um sensor, um escudo, um ouvido eletrônico apontado para o céu tentando detectar o início do fim do mundo. Quando o gelo retrocede, não é apenas a paisagem que muda, é o mapa do comércio. E quando o mapa muda, impérios inteiros precisam se rearranjar. Nas últimas décadas, o Ártico derreteu mais rápido do que qualquer modelo clássico. Cientistas viram um problema ambiental. Economistas enxergaram um problema de logística. Os militares, como sempre, viram uma oportunidade estratégica. A Groenlândia e o Polo Norte saíram do imaginário dos exploradores e entraram nos wargames dos Estados Maiores. Começou a virada ambiental para mercantil para militar. Se o degelo abriu rotas e revelou minérios, foi no teatro mineral que o jogo ficou sério, porque o Ártico guarda exatamente os elementos que movem o século XXI: baterias, chips, motores elétricos, sensores militares, centros de dados e redes de IA. Mas aqui vem o ponto cego dos entusiastas de corrida mineral. O problema nunca foi apenas extrair. O verdadeiro gargalo é processar. E nesse aspecto, o mundo inteiro depende de um único jogador.
O eixo Ásia-Europa, que sempre dependia de Suez ou do Cabo, e o eixo Ásia-Estados Unidos, que sempre precisou do Pacífico, agora encontram uma terceira solução: o Polo Norte. É geometria pura. Linhas mais curtas, menos desvios, menos gargalos. O polo concentra justamente os maiores exportadores e importadores do planeta. O degelo transformou um deserto glacial em avenida intercontinental. E ninguém briga por uma avenida vazia. Potências brigam por trânsito. Potências brigam por dinheiro. O Brasil tem um problema silencioso. Ele não está no caminho de ninguém. O comércio global não passa por aqui porque quer. Passa quando precisa. É a diferença entre ser ponte e ser retorno de obra. Na lógica logística, o pior que um país pode ser é desvio. Desvio não atrai rotas, não atrai dinheiro, não atrai guerras e não atrai relevância. E antes que alguém diga que isso é drama geopolítico tropical, vale lembrar, já aconteceu com gente grande. Durante séculos, Veneza foi a metrópole do comércio entre Europa e Oriente. Ouro, seda, especiarias, tudo passava por ali. Era o hub, o cruzamento, a alfândega do mundo. Até que em 1498, Vasco da Gama contornou a África e chegou direto na Índia pelo mar. Foi o equivalente renascentista de abrir uma rota polar, mais rápida, mais barata e sem precisar pagar pedágio para ninguém no caminho. Resultado: Veneza acordou um dia e percebeu que, logisticamente, tinha virado um centro fora da rota. Um souvenir geopolítico com canais bonitos. O comércio desviou e, com ele, desviou o poder. O mundo não discute rotas por onde ninguém passa, nem investe em costas que ninguém usa. E Veneza continua linda no Instagram, mas desapareceu do comércio global. O Brasil, que odeia a tecnologia e a ciência, tem a necessidade de, para ontem, começar a inventar coisas úteis que possam justificar um único navio vir para cá. E o tempo está acabando.